medir a pressão aí na farmácia. Na última semana, houve confronto com a polícia. Os moradores já pensam em novos protestos. A população está revoltada porque é um acesso muito importante. A menos de 600 metros do hospital, a população não consegue chegar por causa dessa ponte aqui. Daquela hora agora que você está voltando? Agora. Eu saí de casa às 6h30, já vai dar 7h30, já tem quase uma hora. Dizem que os mais antigos são os mais experientes. Pois é. Então escuta o que a dona Alda tem para falar. Uma vergonha para nosso país, tão rico que é nosso país e pobre de governo. O Departamento de Águas e Energia informou que a manutenção da ponte é responsabilidade das prefeituras de São Paulo e Guarulhos. A administração da capital paulista disse que interditou o acesso que apresentava problemas estruturais graves no fim do ano passado. O governo de Guarulhos afirmou que a reconstrução da ponte já está em negociação entre as duas prefeituras e também o governo do estado. Vamos agora às imagens do helicóptero do SBT e as informações de Patrícia Rocha. César, um acidente gravíssimo agora na zona sul de São Paulo, na Avenida Vereador José Diniz. Uma batida entre dois ônibus e um carro, só que o carro está debaixo desse ônibus. É uma imagem impressionante, tem vítimas dentro desse carro. As equipes do Corpo de Bombeiros trabalham agora com muita rapidez para fazer o socorro dessas vítimas com vários. A avenida está completamente bloqueada, um acidente gravíssimo. Eu, pessoalmente, nunca vi nada nem parecido, viu, César? Oito horas pontualmente, a hora oficial do Brasil, pelo horário brasileirão. Muito bom dia para você que estava com a programação local aí da sua região, para você que já estava junto com a gente, para você que sintoniza o SBT Manhã, através das milhares de antenas parabólicas espalhadas por Brasil. Você que tem a TV a cabo aí na sua casa, você que tem a TV por assinatura e que prestigia toda a programação do SBT, você que acompanha o noticiário do Brasil em qualquer lugar do mundo através da internet e você que tem aí o nosso popular GatoNet. O nosso muito obrigado para você que tem um gatinho aí na sua casa e que nos acompanha a partir de agora em edição até às 9 horas da manhã. Muito obrigado pela companhia, pela preferência e pela grande audiência. Mais uma vez eu peço que onde você estiver, que Deus te guarde. Por onde você andar, que Deus te guie. O que decidir, que Deus te ilumine. E que em todos os dias de sua vida, que Deus te abençoe. Nós fomos feitos um para o outro. Pode crer, por isso é que eu estou aqui. E eu estou aqui porque eu sou exatamente igual a você. E você não é diferente de mim. Notícias, informações, prestação de serviço, a sua opinião, tudo isso faz do SBT Manhã nem maior, nem melhor que ninguém. Não é esse o nosso objetivo. Simplesmente diferente do jeito que você gosta. Veja agora quais são os nossos destaques de hoje. Está numa pousada, preso na Bahia, suspeito de acender o rojão que matou o cinegrafista. Espancam e publicam na internet. Grupo de linchadores preocupam autoridades. Mais médicos. Enquanto 3.000 novos doutores chegam ao país, governo admite que pelo menos 24 cubanos desistiram do programa. Não olha pra minha cara. Humorista ameaçado de morte. Ele fez piada com policiais corruptos. Eu não pago teu salário pra você ficar dormindo em carro de polícia, não. Os policiais militares não acharam graça e publicaram uma resposta agressiva em um blog não oficial de apoio à PM do Rio de Janeiro. A morte de Shirley Temple, a estrela que conquistou Hollywood antes de completar 5 anos. Oh my God. E nós vamos voltar com as imagens do helicóptero. Já estávamos com um gravíssimo acidente aqui na edição local e agora em edição nacional. Patrícia Rocha traz as informações para a gente. Bom dia, Patrícia. Bom dia, César. Um ótimo dia também para você que nos acompanha. Pois é, a gente começa então com essa triste notícia de um grave acidente aqui em São Paulo. As imagens são impressionantes. O acidente aconteceu agora há pouco numa importante avenida da zona sul de São Paulo, do bairro do Campo Belo. Essa é a Avenida Vereador José Diniz, onde esses dois ônibus, eles bateram, mas debaixo de um dos ônibus,
Um carro foi completamente atropelado. Este carro está debaixo desse segundo ônibus que a gente vê um pouco mais elevado, uma batida gravíssima. Há vítimas debaixo do ônibus, dentro do carro. A gente vê todo o esforço da equipe aí, do Corpo de Bombeiros. Eles estão ali com vários equipamentos para, primeiro, conseguir tirar essas vítimas do interior desse veículo que está completamente abaçado. César, eu nunca vi nada parecido aqui nas nossas coberturas, todos os dias flagrando acidentes aqui em São Paulo, um acidente de gravíssimo potencial. As equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para tentar ter acesso às vítimas com todos esses equipamentos e os paramédicos estão ali em posição para, assim que elas sejam retiradas, já dar o primeiro socorro, então, a essas vítimas. Ainda não se sabe ao certo quantas pessoas estão no interior desse veículo. O acidente aconteceu numa faixa exclusiva para ônibus. Apenas ônibus e táxis com passageiros circulam por essas vítimas. A gente vê ali placa vermelha, então pode ser que seja um táxi. Ainda não está confirmado porque a gente nem consegue ver ao certo a cor desse veículo, César. Agora é muito angustiante até aqui pra gente acompanhar uma situação como essa, não é? Sem dúvida, a placa é vermelha, mas parece que a cor do carro é prata e normalmente para o público de todo o Brasil os táxis aqui de São Paulo têm a cor branca, mas a gente tem que aguardar e realmente, como disse a Patrícia, eu também nunca havia visto nada parecido, porque você olhando só a imagem assim, não dá a impressão de que realmente tem um carro debaixo do ônibus, né? Você só percebe isso quando a imagem está próxima, você vê que tem a roda de um outro veículo, você vê o farol ali, mas o carro foi completamente esmagado. O Águia da Polícia Militar também já está pousado na avenida, esperando para fazer o resgate o mais rápido possível, porque por mais grave que seja o acidente, sempre existe a esperança de que possa haver sobreviventes. Mas existem vítimas, você vê um número de curiosos ali, expectativa também, as pessoas abaixo desse ônibus, violenta a gente consegue acompanhar e nós estamos com as imagens ao vivo na expectativa e na torcida também de que realmente o trabalho do Corpo de Bombeiros, da equipe de resgate, possa ser feito o mais rápido possível. Você vê o esforço desses profissionais, eles que estão acostumados, que lidam diariamente com ocorrências desse tipo nas ruas e avenidas, também estão se deparando com um enorme desafio, porque é proporções removendo esses dois ônibus e com um veículo embaixo nessa faixa exclusiva de ônibus aqui na capital paulista, Patrícia. César, agora como a gente vê aí, a avenida completamente bloqueada para o trabalho do Corpo de Bombeiros, vários curiosos, inclusive o Águia, o helicóptero da Polícia Militar foi acionado e ele só é acionado em casos muito graves. As macas estão ali posicionadas, o Corpo de Bombeiros trabalha com muito cuidado, claro, também na pressa para que essas vítimas sejam retiradas o quanto antes. A gente sabe que em casos como esse, cada segundo, cada minuto é muito importante para a vida dessas vítimas. Recebi a informação agora há pouco, a gente viu a placa vermelha, geralmente usadas por táxis, né? Agora, táxis da região metropolitana e do interior de São Paulo, eles podem ser de qualquer cor. Então, pode ser que seja um táxi, então, de alguma cidade aqui perto da capital, ô César. Até porque a gente levanta essa questão, porque se for um carro comum, ele trafegava aí nessa pista de forma irregular. Faixa de ônibus, só podem circular os ônibus e táxis com passageiros. Por isso que a gente joga aqui essa questão. Agora, de fato, a gente não consegue ver nem ao certo uma parte desse veículo ali. Como é que aconteceu, não é, César? Parece que ele até subiu uma rampa e, na verdade, ele subiu um automóvel. É uma operação muito delicada. A avenida está completamente bloqueada. É uma avenida importante aqui da Zona Sul, a Avenida Vereador José Diniz, então, em direção ao centro da capital. Muitos curiosos. Ali na frente do ônibus que você vê agora, os vidros completamente estilhaçados. A gente também imagina o impacto para quem estava dentro desse ônibus. A gente sabe que os passageiros não usam cintos de segurança, então há muitos feridos nesse acidente, César. E muitos passageiros ficam em pé também nos ônibus, né? Exatamente por isso agora a preocupação que fica, como disse a Patrícia, quando o táxi
trafega no corredor exclusivo de ônibus, ele tem que estar com o passageiro. Então, é uma preocupação a mais, porque nós poderemos ter um número maior ainda de vítimas nesse acidente gravíssimo. E como você pode perceber, através da imagem, trata-se de um ônibus articulado, aquele ônibus que é ainda maior e, com certeza, muito mais pesado, e por isso um impacto tão forte desse, né? Como a Patrícia colocou, parece que tinha uma arma. Ele realmente usou o veículo, ele passou por cima do veículo, esmagando esse veículo. Você percebe ali apenas a roda direita, dianteira direita desse carro, não é? É tudo que a gente pode ver de um veículo que foi completamente esmagado por este ônibus nesse acidente na Vereador José Diniz, não é, Patrícia? É uma avenida importantíssima, é a avenida que liga o Brooklyn, aquela região toda, ela vem, vai mudando de nome, vira Avenida Ibirapuera e segue uma avenida de grande importância aqui em São Paulo. E nós voltaremos a qualquer momento, vamos continuar com o helicóptero ali e a qualquer momento poderemos voltar trazendo mais imagens e mais notícias importantes desse trágico acidente nesta manhã de quarta-feira aqui na capital de São Paulo. São 8 horas mais 8 minutos, 8 e 8. Olha, foi preso nesta madrugada na Bahia o jovem suspeito de ter lançado o rojão que matou o cinegrafista Santiago Andrade no Rio de Janeiro. Acompanhe. Caio Silva de Souza seria o homem que aparece nestas imagens chegando sozinho ao local do protesto. Uma foto dele havia sido divulgada pelo Disque Denúncia. Ele foi encontrado pela polícia nesta madrugada. Caio estava sozinho no quarto de uma pousada em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, na Bahia. Ele era considerado foragido da justiça. Na hora da prisão, o jovem de 23 anos não reagiu. O rapaz trabalhava numa empresa terceirizada que prestava serviço para o Hospital Rocha Faria, em Campo Grande. Ele era morador da Baixada Fluminense. Ele será trazido ainda nesta manhã para o Rio de Janeiro. A TV Brasil flagrou Caio e outro acusado, Fábio Raposo, juntos, pouco antes do explosivo atingir o cinegrafista Santiago Andrade. Fábio admitiu que encontrou e entregou o artefato para Caio, mas negou que tivesse intenção de ferir alguém. Já Caio é apontado como o jovem que acendeu o rojão. A prisão dele foi acompanhada pelo advogado Jonas Tadeu, que defende os dois acusados. Outras cenas mostram Fábio observando atentamente o que acontece. Nesta imagem, de máscara, vestindo bermuda e camiseta estampada, ele olha para frente, enquanto Caio, de calça jeans e camiseta, está de costas. Mesmo com o rosto de Fábio atrás da árvore, é possível identificá-lo pela roupa. O corpo dele está virado para o rojão aceso. No instante seguinte, o artefato dispara e atinge o cinegrafista. O prefeito do Rio se manifestou sobre o caso. O grupelho está transformando esses protestos num show de violência, né, que infelizmente acaba com a vida de um trabalhador, destrói uma família, e a gente tem que refletir sobre isso. Não é para parar de protestar, mas é para parar de fazer violência. Jornalistas fizeram mais uma homenagem ao colega. Santiago chegou a ser operado, mas não resistiu aos graves ferimentos na cabeça. O velório está marcado para esta quinta-feira, de 7 às 11 da manhã, no cemitério Memorial do Carmo, no Caju. Depois de uma reunião restrita à família, o corpo será cremado. O que me chama a atenção é porque o primeiro rapaz que foi preso, né, que foi detido, disse que não conhecia esse outro que foi preso lá em Feira de Santana, na Bahia. No entanto, o mesmo advogado defende os dois acusados. Se eles não têm relacionamento, como é que um único advogado defende os dois? Por que será? Não é? São 8 horas mais 11 minutos. Esse segundo suspeito, preso, já tinha passagens pela polícia por agressão e também porte de drogas. Nós conversamos na primeira edição do SBT Manhã com o recepcionista lá da pousada, onde ele foi preso em Feira de Santana. Diz que ele chegou lá por volta das 2 horas da madrugada, apresentou um outro nome, Vinícius, né? Com outro sobrenome também, e aí a polícia chegou. Ele não ofereceu resistência, até porque não tinha como, foi durante a madrugada, foi detido e está sendo levado para o Rio de Janeiro. E tomara realmente que as pessoas envolvidas possam pagar, porque a gente não pode se acostumar com esse tipo de notícia, com esse tipo de ocorrência. Muitas pessoas honestas, dignas e trabalhadoras perdendo a vida de uma forma banal. Aliás, a morte do cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, no Rio de Janeiro, abriu uma discussão sobre a violência contra jornalistas no Brasil. O ministro da Justiça anunciou a criação de um grupo para discutir políticas de proteção aos profissionais da imprensa. Veja. O ministro da Justiça classificou como impressionante o número de agressões a jornalistas. Só no ano passado foram 178 casos de violência. Não há democracia sem imprensa livre.
E não há imprensa livre sem profissionais de imprensa que possam trabalhar e exercer a sua função como os trabalhadores em geral exercem. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão pediu punição exemplar aos envolvidos na morte do cinegrafista Santiago Andrade. Não é o cidadão de boa fé que vai à rua fazer a sua manifestação pacífica que está agredindo aos profissionais da imprensa. São pessoas que têm interesses escusos, que isso precisa ser identificado e precisa ser apurado. De olho nas manifestações, o Senado discute um projeto de lei que define o crime de terrorismo no Brasil. De acordo com a proposta, atos terroristas seriam aqueles que têm o objetivo de provocar o pânico generalizado. As penas variam entre 15 e 30 anos e podem aumentar se forem usadas armas químicas ou explosivos, por exemplo. Um dos medos é que a lei, se aprovada, seja usada para condenar manifestantes como terroristas. A manifestação violenta, deliberada, que vitima pessoas, essa sim tem que ser coibida e essa beira o terrorismo. É uma situação muito difícil no Brasil. Mas olha, a discussão do projeto sobre a lei antiterrorismo foi adiada pelo Senado. Vamos então a Brasília, onde está a minha querida amiga Williane Rodrigues, saber por que é que foi adiado e se esse assunto volta e quando volta à pauta. Bom dia, Willy. Bom dia, César. Bom dia a todos. Volta em 2 semanas, viu? A ideia é que o texto seja alterado para que não haja protestos sobre a possibilidade de manifestantes serem considerados terroristas. A discussão sobre a tipificação do terrorismo ganhou força depois da morte do cinegrafista Santiago Andrade. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, garantiu que a casa vai acelerar projetos que coíbam a violência em protestos. Segundo esse texto, Santiago foi vítima da desordem que vem se alastrando pelas ruas das cidades desde que grupos violentos se infiltraram, entraram nessas manifestações da sociedade, que foi às ruas reivindicar o cumprimento de seus direitos. E hoje tem marcha do Sem Terra na esplanada dos ministérios. Será contra o que os manifestantes chamam de estagnação da reforma agrária e deve contar com mais de 15 mil participantes. O repórter Daniel Juto está lá no acampamento do MST. Bom dia, Daniel. Oi, bom dia, Williane, bom dia a todos. Olha, o movimento reclama não só do Executivo, mas também do Judiciário e do Legislativo, viu? Aqui no acampamento já é grande a mobilização para essa manifestação que acontece à tarde. Os líderes do movimento alegam que a reforma agrária nunca esteve tão paralisada. De acordo com o INCRA, nos últimos 3 anos foram assentadas 75 mil famílias, um número bem menor do que em governos anteriores. O MST também critica a Justiça por engavetar ações de desapropriação de terras. E no Legislativo acusam a bancada ruralista de impedir os assentamentos ao longo de todo o Brasil. A acontece durante a tarde, a partir das 2 horas da tarde, deve reunir mais de 15 mil pessoas e essa oportunidade para que eles denunciarem esses problemas, segundo eles, da reforma agrária. Williane. Obrigada, Daniel. E falando em manifestação, um grupo de estudantes fez um beijaço no Congresso para protestar contra a candidatura do deputado Jair Bolsonaro à presidência da Comissão de Direitos Humanos. Bolsonaro, do PP do Rio, é conhecido por fazer declarações contra homossexuais. As 6 meninas que participaram do ato, chamado Mais Amor e Menos Bolsonaro, fazem parte da União da Juventude Socialista. Ao todo, 30 estudantes tentaram participar do ato, mas a maioria foi barrada pelos seguranças do Congresso. A liderança do PP informou que não vai indicar o nome de Bolsonaro para presidir a comissão. Eu volto com você, César. Obrigado, William. Uma quarta-feira produtiva para você, para todos os nossos amigos de Brasília. E nós vamos voltar agora com imagens do helicóptero do SBT, porque nós estamos acompanhando um acidente gravíssimo que aconteceu nesta manhã de quarta-feira aqui na capital de São Paulo. E a Patrícia Rocha traz mais informações para a gente. Só relembrando, César, um acidente gravíssimo envolvendo 2 ônibus e um carro. Um dos ônibus passou por cima do carro, praticamente como uma rampa. O carro ficou completamente amassado. Ele está prensado embaixo do ônibus. Agora há pouco a gente percebeu aqui que os bombeiros pararam os trabalhos em torno desse carro. Provavelmente, César, são primeiras informações, tudo que a gente acompanha aqui. Pelo que a gente observou, eles tiveram acesso ao carro e provavelmente constataram que as vítimas que estavam no interior desse veículo já estariam mortas. Ainda são primeiras informações, mas mais um fato que leva a gente a crer isso
foi porque o Águia, o helicóptero da Polícia Militar, que também foi acionado para fazer o socorro a essas vítimas, acabou de deixar o local sem ninguém. Então, há pouco também chegou uma viatura com os peritos da Polícia Civil para investigar aí, então, as possíveis causas desse acidente, e a gente vê ali aquele pano preto, onde geralmente é estendido pelo Corpo de Bombeiros, geralmente é levado o corpo de vítimas fatais. Não sei se você já viu, em casos, tem os lençóis amarelos, os vermelhos, os verdes, então cada nível, né, da gravidade do ferimento das vítimas. Em caso de lençol preto, são vítimas fatais. Esse lençol acabou de ser estendido ali ao lado do ônibus. A gente vê que agora os bombeiros não trabalham mais, eles estavam ali com um macaco hidráulico, com vários equipamentos, numa angústia, eram muitos bombeiros em torno desse veículo. Olha só como fica difícil de identificar, até mesmo que ali embaixo tem um veículo. Foi uma batida muito grave. Muito grave, não dá nem para a gente imaginar qual o modelo desse veículo, né? E só quando a gente tem a câmera muito, você vê a roda ali, você vê uma roda dianteira direita, apenas isso e muita lataria, o carro foi completamente esmagado, você vê a violência que foi o vidro que estourou aí, o para-brisa dianteiro, e você percebe aqui do alto que uma pessoa passa, viu o corpo de o bombeiro passa entre os dois ônibus, sinal de que a dianteira desse ônibus está realmente numa altura elevada, mais de 2 metros provavelmente, não é? E lamentavelmente nós tivemos aí o trabalho completamente paralisado dos profissionais, sinal de que realmente, como disse a Patrícia, dificilmente nós teríamos aí alguém ainda com vida. E o maior sinal disso é que o Águia foi embora, a gente acompanhou e realmente o helicóptero estava pousado no meio da avenida e ele desistiu, foi embora, talvez porque recebeu essa informação, e nós acompanhamos também ali aquela manta térmica prata que também estava sendo estendida, eu não sei se para a proteção do veículo ou se realmente para a retirada de alguém ou de algum corpo. Você vê que esses profissionais conversam bastante, mas lamentavelmente a impressão que nós temos é que realmente nós temos vítimas fatais nesse acidente. Nós temos aí um corredor exclusivo de ônibus e de táxis, quando esses táxis estão com passageiros. Nós relatamos aqui, logo na primeira edição, que tinha uma placa vermelha, a gente pôde ver que tinha uma placa vermelha, embora o carro não fosse na cor branca. Os táxis da capital de São Paulo devem ter a cor branca, esse era prata, mas nós tivemos a informação que fora da capital de São Paulo, na região metropolitana, na Grande São Paulo e também no interior, os táxis podem ter a cor liberada, pode ser de qualquer cor, e provavelmente era um táxi fora da capital que estava circulando nessa faixa exclusiva do ônibus. É um ônibus articulado, você percebe que é um ônibus enorme e, em virtude disso, sem dúvida, muito mais pesado, e acabou provocando esse acidente terrível nesta manhã de quarta-feira na Vereador José Diniz, que é uma avenida importantíssima de São Paulo, que liga a Zona Sul até a Zona Central. Ela vai mudando de nome, inclusive, se transforma na Avenida Ibirapuera. E você vê aí o número enorme de curiosos, das pessoas que estavam ali nas ruas e que pararam, né, a sua ida ou vinda de algum lugar exatamente para acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros. Neste exato momento, as duas vias praticamente paralisadas, né, em virtude desse gravíssimo acidente, e a gente volta logo mais trazendo qualquer informação, qualquer atualização com relação a isso, lamentavelmente. É um acidente de grandes proporções nesta manhã aqui na capital de São Paulo. Mas agora, 8 horas mais 21 minutos pela hora oficial do Brasil, horário brasileiro de verão, está na hora da gente ouvir a sua opinião. Qual a sua dica para economizar água neste verão? Essa é a pergunta da nossa enquete de hoje. O Adriano tem uma tática muito boa. Conta pra gente, Adriano. Meu nome é Adriano Nunes de Medeiros, sou do Taboão da Serra, São Paulo. A melhor maneira de economizar água é ir tomar banho na casa da sogra. Desculpa a brincadeira. O que deveria ter? Um pouco mais de fiscalização. Nas ruas, há vazamento de água e que nós pagamos a conta. Ainda bem que a gente tem muita gente bem-humorada aqui que acaba divertindo a gente também, né? O Matheus acha que bastaria lavar a roupa uma vez por semana.
sou o Matheus, sou de São Paulo. Gostaria que as pessoas, né, se conscientizarem. Elas acham que só porque tem água todos os dias devem lavar roupa todos os dias. E uma dica bem legal, galera, economiza água, né? Procure não estar lavando roupa todos os dias, lava uma vez na semana. Tem um outro, o Magu, que é o nosso câmera aqui, ele já falou, ele assumiu. Ele toma banho uma vez por semana. Isso economiza água, né, Magu? Mas não é só agora no relacionamento, não. Uma vez, sábado é o dia, né, Magu? Olha aqui, pra Ju, a melhor solução é reaproveitar a água, veja. Meu nome é Ju, moro em São Paulo. A minha dica para economizar água é encher com água da máquina os baldes e lavando o quintal, lavando o que precisar, banheiro. Assim a gente economiza água e não vai faltar. Isso já é a segunda pessoa que participa dizendo que reaproveita a água das roupas, né? Quando lava a roupa, reaproveita essa água com outra finalidade. E agora, vamos à pergunta da nossa enquete para amanhã. Qual o apelido mais engraçado que você já ouviu ou que recebeu? Você se incomoda com apelidos? Você não gosta de apelidos? Você acha bacana? Você vê, nós tivemos uma telespectadora, aqui é a Ju, né? Às vezes um diminutivo, ou mesmo o Magu, que a gente já falou aqui, Pelé, né? Quer um apelido melhor do que esse Pelé, que ele ficou famoso já exatamente com o apelido. Quantas pessoas nós temos assim em todo o Brasil? Mande a sua opinião, participe junto com a gente, até porque é fácil demais. Basta gravar um vídeo, entrar na página www.sbt.com.br/jornalismo e clicar no link da enquete ao lado direito da tela. Em uma nova página, é só preencher os dados, clicar e enviar em arquivo para nos mandar seu vídeo e pronto. No site você pode ligar diretamente aqui pra gente. O nosso número é em São Paulo, código DDD 11 é o 32360170, 32360170. Deixe o seu recado, não esqueça de dizer o seu nome completo, também de onde você está ligando, porque nós queremos ouvir opiniões de todo o Brasil. Se você preferir, envie um e-mail pra gente com o número do seu telefone para este endereço, sbtmanhã@sbt.com.br, porque aí a nossa equipe, a nossa produção vai entrar em contato com você, vai agendar direitinho o horário da sua maior comodidade para que você possa enviar a sua opinião e possa participar com a gente. Até porque, como eu sempre digo, a sua opinião é de fundamental importância para o sucesso do SBT Manhã. São 8 horas e 24 minutos, hora oficial do Brasil, pelo horário brasileiro de verão. Ô Rubão, joga água no gordo porque tá muito quente, tá calor demais em todo o Brasil. Fala sério. Olha aqui em Maringá, no norte do Paraná, onde a nossa audiência é realmente enorme, muito grande, houve aumento nos casos de uma doença que é pouco conhecida, a brucelose. Foram 18 casos identificados, todos eles em trabalhadores de frigoríficos. Um deles está, inclusive, internado em estado grave. Nós vamos direto agora a Curitiba conversar com meu querido amigo Ricardo Vilches, que traz mais informações sobre essa doença. Ô Vilches, bom dia a você, a todos os nossos amigos aí do Paraná. Dificilmente a gente ouve falar nessa doença em todo o Brasil. Explica para o telespectador que doença é essa, quais são os sintomas e o que pode acontecer com quem contrair essa doença, Vilches. Oi, César, bom dia para você. Antes de mais nada, deixa eu só confirmar contigo então. Desses 18 pacientes que foram contaminados por essa doença, um permanece internado em estado grave. A brucelose é uma doença transmitida por uma bactéria através do contato entre o homem e o animal contaminado. Esse contato, essa contaminação acontece através da aspiração do ar mesmo dessa bactéria, ou mesmo contato direto com aquele animal que tem uma ferida e que esse animal seja contaminado. Essa doença, César, ela tem uns sintomas muito parecidos com uma gripe, dor de cabeça, calafrio, porém, para os especialistas em saúde, ela é considerada uma doença profissional, porque ela acomete principalmente aquelas pessoas que têm contato direto com o animal contaminado. Por isso, esses casos em Maringá têm essa peculiaridade. Todos os 18 contaminados trabalham em frigorífico. Vamos ver na reportagem. A lista de pessoas infectadas não para de aumentar. 18 casos de brucelose foram confirmados na região de Maringá, todos em trabalhadores de frigorífico. Os infectados foram afastados do serviço e terão de receber acompanhamento médico durante 3 anos. A maioria está fora de perigo, mas um homem não teve a mesma sorte. Em estado grave, continua internado e corre risco de morrer. O diretor do Sindicato da Indústria da Alimentação de Maringá denunciou o caso durante audiência pública no Senado. A vigilância sanitária animal, ela não está eficiente
Nós temos alguns estados um pouquinho melhor que outros, mas no geral, chega a ser vergonhoso o controle sanitário da saúde animal em nosso país. A infecção ocorre quando as pessoas entram em contato direto com os animais doentes, mas os consumidores também podem ser prejudicados quando ingerem leite não pasteurizado ou produtos contaminados, como queijo e carne mal passada. No início da doença, os sintomas se confundem com os da gripe. Segundo especialistas, a melhor forma de prevenção é o controle sanitário. Esse problema é do Brasil inteiro. Então, na maioria dos estados, isso põe-se debaixo do tapete. Continue junto com a gente aqui no SBT Manhã, porque na volta do intervalo você vai ver comigo. Humorista é ameaçado de morte por causa de vídeo na internet. E você vai ver também, a onda de linchamentos continua no Rio de Janeiro. É daqui a pouco aqui no SBT Manhã. Você conhece ou viu esta pessoa? Adriano José Scaglia está desaparecido desde o dia 8 de novembro de 2010. Se você tiver alguma informação sobre ele, ligue para os números que estão na sua tela ou mande um e-mail. Germes, nosso império de doenças está espalhado por todo o banheiro. O poderoso Vinclor em Gel limpa e desinfeta toda a superfície do banheiro e mata todos os tipos de germes na hora. Vinclor em Gel mata todos os tipos de germes onde eles estiverem. Quem ama, protege. Chegou o SBP Suave, para quem se incomoda com cheiros fortes. Ele não deixa cheiro residual e oferece a mesma proteção contra os insetos, sem incomodar ninguém. SBP, terrível contra os insetos. Contra os insetos. Trabalho, trânsito, estresse, tantos desafios do dia a dia. Mas com Maracugina, todo dia você fica equilibrada, calma e dorme gostoso. Maracugina, equilíbrio todo dia. Foram precisos 8 anos de pesquisa clínica com 14 mil pessoas para provar que o mundo sem cárie pode ser possível. As pessoas não mudaram suas dietas, apenas escovaram os dentes diariamente com um novo creme dental. Novo Colgate Máxima Proteção Anticáries mais Neutra Açúcar, que reduziu a cárie precoce pela metade. A esperança de um futuro sem cárie está aqui. Novo Colgate Máxima Proteção Anticáries mais Neutra Açúcar. Colgate, marca número 1 em recomendação dos dentistas. Quem gosta de liquidação e saldão, vem pra Casas Bahia. Aqui não é ponta de estoque, não é mostruário, é produto novo na caixa. Estofado 2 e 3 lugares Caribe por R$ 69,90 mensais. Estofado 2 e 3 lugares Gigante por R$ 89,90 mensais. E você compra tudo sem juros e sem entrada. Estofado 2 e 3 lugares Atrative de R$ 1.399 por apenas R$ 999 à vista. Economize R$ 400. A melhor hora de comprar é agora, na Casas Bahia. O mundo não tem um dono. Somos 7 bilhões de donos. Para a Vale, a forma de fazer é tão importante quanto os resultados. Se o minério é essencial para o mundo, respeito e equilíbrio também são. A Vale busca soluções hoje para um futuro melhor, quando o mundo terá novos donos. Vale, para um mundo com novos valores. Hoje, se você não mudar, eu troco de time. Eles vivem entre tapas e beijos. Nele tem uma lábia maravilhosa. Ele é do samba, ele é da noite e não dá atenção pra ela. E a relação não é mais a mesma. Eu gostaria que ela fosse mais feminina. Tem algum problema eu ser assim? Claro que não. Mas será que ela vai sair do armário? Você já trocou de time? Olha, Casos de Família. Hoje, 11 da noite, no SBT. Dali Guaraná, Dali, o melhor. Dali Guaraná, o sabor brasileiro. Dali Guaraná. Tome muito líquido. Dali Guaraná. Joga a garrafinha no lixo. Vamos cuidar do nosso planeta. Cuidado com o sol. Pratique muito esporte. Dali, 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 Dali. Na maioria das vezes, é mais fácil fazer a guerra do que a paz. Em 1993, nascia o Viva Rio. Nesses 20 anos, grandes conquistas vieram.
E mesmo enfrentando tiros e manchando a roupa de sangue, as nossas bandeiras sempre tiveram a cor da paz. Viva Rio! 20 anos lutando pela paz. Agora na Telecena você faz a festa com os prêmios em dobro. Quem raspar e achar vai ganhar 2 prêmios. E tem mais, você quem vai escolher o que quer ganhar. Você pode ganhar 2 casas ou o valor do prêmio em dinheiro, que são 200 mil reais. E você, nego velho, se raspasse a Telecena e achasse 2 carros, o que você faria? Ficaria com os carros ou pegaria 60 mil reais em dinheiro, hein? Eu acho que eu ficaria com 60 mil reais, pelo menos ficaria livre dos empréstimos. Vai escolher ganhar o quê? Compre já a sua Telecena. Será que vai dar certo? Será que os críticos vão gostar? Isso é fanatismo, doutora. O programa de maior audiência da Telemundo nos Estados Unidos vai fazer uma experiência no Brasil. Eu não tive culpa de ter nascido. Assista Caso Encerrado e dê sua opinião através do nosso site. Agora aceitem a decisão. Se você gostar, continua. Começa dia 17 de fevereiro, às 6:30 da tarde. E digo, caso encerrado. São 8 horas mais 33 minutos pelo horário brasileiro de verão, hora oficial do Brasil. Patrícia Rocha volta com mais informações desse acidente gravíssimo em São Paulo. Um acidente muito grave, de grandes proporções, então, na zona sul de São Paulo, na Avenida Vereador José Diniz, uma importante avenida aqui da zona sul de São Paulo, uma batida muito feia envolvendo esses 2 ônibus e um carro. Se você ainda não assistiu a esse acidente, agora você vê aí imagens desse grave acidente. Um carro está debaixo desse segundo ônibus, o ônibus passou por cima dele, esmagou completamente o veículo. A gente agora, com alguma dificuldade, consegue ver pelo menos parte desse carro que ficou completamente esmagado. Os bombeiros voltaram a trabalhar aí no local desse acidente, só que agora tudo indica que eles trabalham para retirar os corpos das vítimas que estão dentro do carro. Uma batida, um impacto muito forte. O primeiro ônibus, ele freou. Esse segundo não conseguiu segurar e o carro que estava entre os 2 ônibus ficou completamente amassado, prensado debaixo desse grande ônibus aí na zona sul de São Paulo. A gente ainda não tem exato o número de vítimas, mas pelo menos 2, César. A gente, fechando as imagens, a gente vai observar uma manta térmica ali ao lado. Provavelmente os bombeiros colocaram para tampar o corpo de uma das vítimas ao lado, do lado esquerdo do carro. Do outro lado, do lado direito, tem outra manta térmica, provavelmente para cobrir os corpos dessas vítimas. Agora os bombeiros trabalham ali com alguns equipamentos para tentar cortar esse carro. A gente viu que agora há pouco eles estavam numa reunião discutindo exatamente a estratégia para conseguir retirar o corpo dessas vítimas, César. Um acidente muito grave. Muito grave. O que chama a atenção, Patrícia, é que esse ônibus que está em cima do veículo, não é? É um ônibus grande, articulado. Se a gente puder abrir um pouquinho a câmera, você vai ver o tamanho deste ônibus. Está na faixa exclusiva destinada aos coletivos. Agora, olha o tamanho desse ônibus. São 3 vagões praticamente, né? Dentro de um único veículo. O que chama a atenção é o seguinte: e que velocidade que estaria esse ônibus? A perícia tem que apurar, porque não é uma... embora seja um corredor, embora as faixas exclusivas tenham sido criadas pela Prefeitura de São Paulo para realmente dar uma rapidez maior ao transporte coletivo, para quantos? 50 é o limite de velocidade no corredor de ônibus, está me informando a Roberta Cabral, editora-chefe do SBT Manhã. Quer dizer, mas se tivesse realmente a 40, 50 km por hora, eu acho, minha opinião, dificilmente provocaria esse acidente. A perícia vai ter que verificar se houve falha do motorista, se realmente teve algum problema técnico, o freio não funcionou, mas a impressão que a gente tem é que ele vinha numa velocidade muito grande para poder provocar um acidente dessas proporções. O pior de tudo, sem dúvida, é a gente receber a notícia ainda não oficial, mas muito provável de que realmente nós temos vítimas fatais nesse acidente, até porque o helicóptero Águia, que estava pousado na avenida com o motor desligado, aguardando realmente o socorro dessas vítimas, ele acabou indo embora, sinal de que realmente nada ele poderia fazer aí, foi trabalhar numa outra ocorrência onde houvesse a necessidade desse helicóptero. Lamentavelmente, nós temos um acidente de grandes proporções e, como disse a Patrícia Rocha, dificilmente
a gente que cobre isso há tanto e tanto tempo, né? Com vários flagrantes aqui na grande metrópole da cidade de São Paulo, dificilmente você vê um acidente dessas proporções, Patrícia. É isso mesmo, você falou sobre a perícia, os peritos da Polícia Civil já chegaram aí ao local do acidente. Claro que agora eles aguardam o encerramento do trabalho do Corpo de Bombeiros, porque a prioridade é o resgate às vítimas ou então a retirada dos corpos. Eles aguardam o trabalho, o encerramento do trabalho do Corpo de Bombeiros. A gente vê que ainda tem muito trabalho, porque primeiro eles vão retirar os corpos, aí depois, aí sim, começa o trabalho da Polícia Civil para tentar buscar o motivo desse acidente, na verdade, quem errou, se houve imprudência e aí sim responsabilizar se há algum culpado nesse caso. A batida foi muito forte, como você disse, a gente fica aqui imaginando o impacto, o momento. Agora, a avenida está completamente bloqueada, é uma avenida importante aqui da Zona Sul de São Paulo, tem vários pontos de ônibus nessa avenida e muitos trabalhadores agora seguem a pé para o trabalho nessa avenida. Nós voltaremos a qualquer momento com mais informações desse gravíssimo acidente, ainda no SBT Manhã ou através dos boletins informativos durante a programação do SBT e a cobertura completa, certamente, no SBT Brasil. São 8 horas mais 38 minutos, horário brasileiro de verão. Oficial do Brasil, faltam 22 minutos para as 9 horas da manhã desta quarta-feira. E vídeos publicados na internet mostram novas ações de linchadores no Rio de Janeiro. E é para lá que eu vou agora saber de todos os detalhes com a Liane Borges. Ô Liane, bom dia para você, a todos os nossos amigos carioca. Onde é que aconteceram esses linchamentos? A polícia já sabe, Liane? Bom dia a você também, César. Bom dia a todos. Esses linchamentos aconteceram em vários pontos do Rio de Janeiro. Aliás, não é a primeira vez. Os grupos que se intitulam justiceiros caçam os supostos criminosos como assaltantes pelas ruas da cidade. Pela omissão do Poder Judiciário e também da polícia, eles se sentem no direito de fazer a justiça com as próprias mãos, espancando e torturando os capturados. Num dos casos, a execução de um homem com um tiro na cabeça foi gravada. Aliás, uma particularidade desses grupos é que gostam de exibir as cenas de tortura na internet. E até agora, nenhum deles foi identificado. O suspeito de roubo está sentado, é empurrado e leva alguns chutes das pessoas que estão exaltadas. Ele mostra um relógio e os moradores dizem que foi roubado. Ao lado, uma sacola com telefones celulares e outros objetos que também teriam sido roubados pelo suspeito. O homem teve os pés amarrados até a polícia chegar. Foi um policial civil que evitou o linchamento de Júlio de Souza Brito, de 38 anos. Ele teria entrado em um apartamento e, quando tentou fugir, foi alcançado pelos moradores. As imagens foram parar nas redes sociais. Júlio foi preso e autuado por roubo. No bairro da Taquara, zona oeste do Rio, mais uma ação dos justiceiros chamou a atenção e também foi parar na internet. Este homem apanhou bastante dos moradores até ser socorrido pelos policiais militares. Ele seria um conhecido assaltante no bairro e nesta terça-feira foi surpreendido por algumas pessoas. Bastante machucado, o homem foi levado para um pronto-socorro e depois seria encaminhado a uma delegacia. Semana passada, um jovem foi encontrado nu com o pescoço acorrentado a um poste no bairro do Flamengo, zona sul do Rio, depois de ter sido espancado por motoqueiros. Em outro caso, o mais violento deles, aconteceu em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O homem está sentado e cercado por 2 jovens. Uma moto se aproxima e um criminoso desce armado. Repare que a rua está cheia. Mesmo assim, o bandido dá um tiro na cabeça do homem. A vítima, Igor de Oliveira Falcão, já tinha passagem pela polícia por roubo de celular. O homem que pilotava a moto já foi preso, mas Douglas Eidael Pereira Ramos, apontado nas investigações como autor da execução, teve a prisão temporária decretada pela Justiça e está sendo procurado pela polícia. E o humorista Fábio Porchat foi ameaçado de morte depois de criar um vídeo em que policiais militares são humilhados por cidadãos comuns. O caso chegou até o Congresso Nacional. O vídeo faz uma inversão de papéis. Nele, cidadãos comuns agem como policiais corruptos. Revista eles, Miguel, vambora, vira. Vira de costas. Os PMs são humilhados, levam tapas no rosto. Eu não pago teu salário pra você ficar dormindo em carro de polícia, não. A gravação foi publicada no canal Porta dos Fundos na internet e já foi vista mais de 4 milhões de vezes. O roteiro é do ator Fábio Porchat. Tudo era apenas uma piada, segundo os humoristas.
Mas os policiais militares não acharam graça e publicaram uma resposta agressiva em um blog não oficial de apoio à PM do Rio de Janeiro. No texto, eles ameaçaram Fábio Porchat de morte. A página já foi retirada da internet. Na publicação, os PMs afirmam que o vídeo é uma total falta de respeito com os agentes e que o humorista vai pagar caro por isso. Dizem ainda que Porchat merece ter a cara furada por tiros de fuzil. O caso chegou ao Congresso e o senador Álvaro Dias cobrou providências do governo. Uma afronta à liberdade de expressão, porque nós podemos discordar de tudo o que é dito, mas não temos o direito de impedir que se fale aquilo que se pensa. A PM disse que não tem nada contra o comediante e que a publicação não representa a corporação. Que é isso? Isso é cheiro de suborno, é? Eu concordo que realmente é o que eu digo sempre, né? Não concordo com a palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las, como disse Voltaire. Vamos saber como fica o tempo em todo o Brasil. A musa do tempo sabe de tudo e conta pra gente. Patrícia Rocha. Olha, hoje finalmente o tempo começa a mudar no sul do país. Aquele bloqueio atmosférico vai ser furado, vai ser quebrado por uma frente fria que chega à região sul e provoca temporais hoje no Rio Grande do Sul. Nos outros estados até há previsão de chuva, mas é uma chuva mais fraca. Ainda faz calor, hoje máxima de 37 graus em Porto Alegre, mas atenção, porque a partir de amanhã a temperatura cai e cai bastante. No sudeste do país ainda faz calor hoje e a previsão de chuva muito isolada só em São Paulo e no oeste de Minas Gerais. No restante, tempo firme. Máxima hoje, então, de 33 graus na capital paulista e 39 no Rio de Janeiro. A umidade se espalha pela região centro-oeste do país e há previsão de chuvas fortes para todos os estados. Essa mesma umidade também provoca temporais por toda a região norte do país e no nordeste também chove forte entre o Maranhão e o Ceará. Hoje, então, máxima de 29 graus em Brasília, em Manaus, Porto Velho, 31 em Cuiabá e 33 em Palmas, no Tocantins. Obrigado, Patrícia. Olha, mais uma vez, moradores sofrem com a falta de água em Porto Alegre. Quem vai trazer todas as informações da capital gaúcha é a minha querida amiga Ediane Ferigolo, que está lá e vai dizer pra gente se esses problemas têm prazo para terminar ou não. Ediane, bom dia a você e aos nossos amigos aí do Rio Grande do Sul. Olá, César. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o departamento que fornece água aqui para Porto Alegre garante que já resolveu o problema, mas que ainda vai demorar um pouco para o abastecimento ser normalizado nas casas. O certo, meu amigo César Filho, é que a falta de água é recorrente e a população reclama muito. 15 bairros ficaram sem água da manhã de ontem até esta madrugada aqui na capital gaúcha e os moradores protestaram. Cadê os nossos governantes? Isso que eu quero saber. Tá, nós passamos 40 graus e todo mundo sem água, até sem água para beber. O relato impressiona pelo desespero. Moradores estão indignados com a falta de respostas. E o pedido é só um. Queremos água! Queremos água! Na tentativa de chamar a atenção das autoridades, a comunidade da Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, colocou fogo em pneus e outros objetos. A Avenida Dona Malvina ficou bloqueada durante a madrugada em 4 pontos. Ninguém avisou nada, ninguém disse para nós por que faltou água, ninguém disse quando vai voltar. Nós temos louça para lavar, nós temos criança, nós temos um montão de... Nós não somos bicho para viver assim. Dentro das casas, torneiras vazias. Eu tô com 6 netos dentro de casa, mais a minha nora, mais o meu filho. A gente não sabe mais o que vai fazer. A gente está sem banho, sem poder comer. Segundo o DEMAI, o motivo da falta de água em 6 bairros da zona sul de Porto Alegre foi a queda deste poste de energia elétrica. Depois do temporal que atingiu a cidade na segunda-feira, o poste caiu em cima deste carro que estava estacionado no pátio. Mesmo com o problema pontual, moradores relatam que a falta de água é frequente, assim como a indignação. Mas o que é isso? O que é isso? E aí ainda vem dizer que tem Copa? E nós sofrendo aqui? Esse é o retrato do Brasil mesmo, viu? Olha, foram presos em São Paulo 3 criminosos que se passavam por policiais, acredite, para roubar cargas. Veja. Essa era uma das falsas viaturas usadas pela quadrilha para roubar cargas valiosas. Os criminosos fingiam ser investigadores,
paravam as vítimas sem que um único tiro fosse disparado. José da Silva, Francisco Santana e Flávio dos Santos agiam desta forma e foram presos enquanto abordavam um caminhão no Belém, na zona leste de São Paulo. O motorista, ele achou realmente que era a polícia, tendo em vista a sirene que foi acionada de um dos veículos. Eles solicitaram as notas fiscais para o motorista. Então, acreditamos que seja com o intuito de saber o que esse veículo estava transportando. Foram os carros usados pela quadrilha que chamaram a atenção dos policiais do DEIC, que patrulhavam a região por outro motivo. Os modelos dos veículos utilizados não são comuns na polícia. A carga do caminhão estava avaliada em R$400 mil. Segundo a polícia, a quadrilha é investigada em outros crimes como este. Parte da quadrilha conseguiu fugir. Os integrantes que foram pegos responderão pelo crime de receptação, porque os veículos que estavam com eles eram roubados. E o governo anunciou a chegada de quase 3.000 novos profissionais para o programa Mais Médicos. 2.000 são de Cuba. Por outro lado, o ministro da Saúde admitiu que pelo menos 24 cubanos já desistiram do trabalho. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, foi quem deu a notícia das baixas. Comparando-se às experiências internacionais, ele é insignificante. Um dos cubanos que deixaram Mais Médicos é Ortélio Guerra, que atendia no interior de São Paulo e publicou numa rede social paradeiro. Foi para os Estados Unidos. Ramona Rodrigues, que também abandonou o programa, já está trabalhando na Associação Médica Brasileira. O salário, R$3 mil. Como médica, ela recebia apenas cerca de R$1.000. R$10 mil repassados todos os meses para Cuba. O Ministério da Saúde vai pedir para que sejam enviados outros profissionais para substituir os que abandonaram o serviço. Além disso, o governo brasileiro diz que quer melhorar as condições de trabalho dos médicos, como o aumento do salário. Para nós, o importante e o que preocupa é imediatamente repor cada profissional que, por motivo de sua consciência ou sua vontade, se desligar do programa. O programa mudou a realidade de lugares que não tinham assistência de nenhum médico, como nessa região rural do Gama, perto de Brasília, onde a Yama trabalha. Foi um bom acolhimento, a população muito mais boa porque precisavam médico. Elaine sabe bem como muita coisa mudou por aqui. Sempre atende todo mundo, não falta nenhuma pessoa. Sempre quando chega uma pessoa que não está encaixada, mesmo assim, ela atende depois. E antes não era assim. Continue junto com a gente aqui no SBT Manhã, porque na volta do intervalo você vai ver comigo. Cristiano Ronaldo sofre pênalti, marca 2 gols e ainda é atingido na cabeça por isqueiro. É daqui a pouquinho junto comigo aqui no SBT. Ai, tu, eu e mim. Você conhece ou viu esta pessoa? Ageu Simeone está desaparecido desde o dia 3 de dezembro de 2009. Se você tiver alguma informação sobre ele, ligue para os números que estão na sua tela ou mande um e-mail. Só agora você chegou? Vem cá, me ajuda aqui. Comunicado de recall de peças de reposição CMM. A Manhete Marelli Cofap, fabricadora de peças limitada, divisão Aftermarket, convoca varejistas, mecânicos e proprietários dos veículos indicados a comparecerem no local onde o produto foi adquirido ou instalado para verificação e a substituição das articulações axiais CMM dos modelos TAC números 01002, 01006, 01008, 01009, 01012, 02001, 03001, 03003 a 03005, 03008 a 03011, 03013, 03014, 03016, 04001 a 04003, 04005, 4007, 04008, 04010,
0811 04013, 08003 a 08006, 08010, 08012, 08013, 08017, 08018, 10001, 12001, 17002, 17003, 17006, 18006, 18010, 18014, 22003 a 22005, 33002, 33004, 39002, adquiridas no mercado a partir de 9 de agosto de 2013. As peças fabricadas entre 1º de agosto de 2013 e 31 de outubro de 2013 com os códigos 0813, 0913 e 1013 deverão ser substituídas gratuitamente, face à possibilidade de ruptura das peças em ocasiões de manobras, o que pode afetar a dirigibilidade com riscos de acidentes aos condutores e terceiros. Tal medida se dá preventivamente. Audi A3, Volkswagen Golf, New Beetle, CrossFox, Fox, Gol G5, Polo, Saveiro G5, Space Fox, Voyage, Corrado, Vento, Passat, Lotus, Pointer, Citla, Mercedes-Benz Sprinter, Citroën Evasion, Jumper, Berlingo, Xara, Xara Break, Xara Picasso, ZX, Fiat Tempra, Tempra SW, Tipo, Brava, Coupé, Marea, Marea Weekend, Ducato, Doblô, Elba, Fiorino, Prêmio, Uno, Uno Mille, Uno Mille Economy, Idea, ELX, HLX, Adventure, Palio, Palio Weekend, Palio Adventure, Palio Young, Siena, Strada, Strada Adventure Locker, Duna, 147, Ode, Panorama, Peugeot 206, 206 SW, 207, 306, 806, Boxer, Partner, Rogar, GM Corsa, Corsa Classic, Meriva, Montana, Tigra, Prisma, Celta, Astra, Vectra, Vectra GT, Zafira, Daewoo Nubira, Ford Verona, EcoSport, K, Fiesta, Fiesta Personalité, Supercharge, Fiesta Street, Focus, Explorer, Ranger, Belina, Corsel, Del Rey, Pampa, Courier, Escort, Escort Zetec, Honda Fit, Iveco Daily, Renault Clio, Kangoo, Toyota Corolla, Fielder, Hilux SW4, RAV4, Kia Besta GS, Bongo K2500, Bongo K2700, Sangyong Corando, Musso, Mitsubishi Pajero Io, Pajero Pinin, Pajero TR4, Mazda B2300, B2500, B3000, B4000. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 0800 0126 327 de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas. Ou consulte o site www.mmcofap.com.br. Ele sabe comandar um programa como ninguém. Programa do Ratinho, de segunda a sexta às 10 da noite no SBT. Dali, Dali Guaraná, Dali, o melhor. Dali Guaraná, o sabor brasileiro. Dali, Dali Guaraná. Tome muito líquido. Dali Guaraná. Joga a garrafinha no lixo. Vamos cuidar do nosso planeta. Cuidado com o sol. Pratique muito esporte. Dali, 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 Dali. Fala, Chico, capricha que é carnaval. Opa! Vou te transformar no sonho da mulherada. Falando em sonhos, você já viu os prêmios do Super X-Cap? Não. Por apenas R$20 por mês, você concorre a casa, carro, moto, vale viagem, além de R$20 mil toda semana. Sim! X-Cap, tem mais 1 milhão todo mês. Dá ou não dá pra sair bem na foto? Ô, tá indo aonde? Eu vou ali na lotérica comprar meu Super X-Cap e fui. Ó, mas quem vai ganhar sou eu, hein? Que isso? Super X-Cap é da Caixa. 8 horas mais 55 minutos, faltando 5 para as 9 pelo horário brasileiro de verão. Esta é a hora oficial do Brasil. Obrigado a você que liga e se liga todo dia junto com a gente aqui no SBT Manhã. Futebol internacional. O craque Cristiano Ronaldo foi atingido na cabeça por um isqueiro jogado por um torcedor do Atlético de Madrid no jogo da semifinal da Copa do Rei. Veja só. O português foi atingido na saída para o intervalo do jogo. Ele ficou caído no gramado, recebeu atendimento médico e voltou para a segunda etapa. O agressor ainda não foi identificado. Antes da agressão, Cristiano Ronaldo brilhou. Logo aos 6 minutos, o atacante converteu o pênalti que ele mesmo sofreu. Pouco depois, Bale também foi derrubado na área. Ronaldo foi para a bola e definiu. Real, finalista da Copa do Rei 2, Atlético de Madrid, 0. Esse cara é metido, mas ele joga muita bola. Olha aqui, você acompanha agora imagens do acidente que aconteceu agora há pouco na Avenida Vereador José Diniz, na zona sul de São Paulo. Ainda não há informações de vítimas. Um ônibus subiu em cima de um carro que deve ser um táxi. Mais informações ao longo da nossa programação através dos nossos boletins informativos e também a cobertura completa no SBT Brasil.
E morreu aos 85 anos Shirley Temple. O fenômeno virou estrela de cinema com menos de 5 anos de idade e participou de mais de 40 filmes de Hollywood. Quem conta pra gente a trajetória da atriz que encantou o mundo ainda menina na década de 30 é a nossa correspondente em Nova York, Iula Rocha. A menina dos caixinhos de ouro. Encantou a América, que na época não tinha muito motivo para sorrir. Em 1930, o país estava mergulhado na Grande Depressão. O desemprego batia recorde e Hollywood tentava, com a arte, uma saída para sobreviver à crise. Lançou Shirley Temple como uma grande estrela mirim. Ela estreou no cinema aos 3 anos de idade e aos 7 já tinha atuado em 20 filmes e venceu o Oscar pelo seu trabalho. Mommy, can I go home now? Ela conseguiu a proeza de ser mais rica e famosa mundialmente do que o galã Clark Gable. Shirley Temple inspirou a pequena Maísa no começo da carreira. Foi com os cachos, o figurino e o jeitinho da estrela de Hollywood que a atriz mirim conquistou o Brasil. Shirley Temple cresceu, perdeu um pouco daquela graça de menina e abandonou o cinema. Mas ainda jovem decidiu apostar na carreira política sem sucesso e depois atuou como diplomata em Gana e na antiga Tchecoslováquia. Apesar de ter deixado o cinema tão cedo, Temple será sempre lembrada como uma bonequinha adorada pelo público que, ao vê-la na telona, esquecia dos problemas da vida real. Oh my word! E nós recebemos a informação agora com relação ao grave acidente que aconteceu aqui na Avenida Vereador José Diniz, em São Paulo, que nós temos 2 mortos e 8 feridos, lamentavelmente. 8h58, faltam 2 minutos para as 9 horas da manhã, hora oficial do Brasil, pelo horário brasileiro de verão. E acabou de chegar no Rio de Janeiro o suspeito de lançar o rojão que matou o cinegrafista Santiago Andrade. Ele foi preso nesta madrugada na Bahia. Caio Silva de Souza desembarcou no aeroporto Tom Jobim agora há pouco. Ele foi detido na cidade de Feira de Santana por volta das 3 horas da manhã. Segundo a polícia, ele foi encontrado sozinho em uma pousada e não ofereceu resistência ao ser preso. A gente espera realmente que fatos como esse, lamentáveis, não ocorram mais. Isso só vai ser possível, na minha modesta opinião, com a tolerância zero e com punição às pessoas que cometem, não só esse tipo, mas qualquer tipo de crime. Nós precisamos de moralizar toda a criminalidade que existe no Brasil para que a gente possa seguir a nossa vida em frente. Muito obrigado pela companhia, pela preferência, pela audiência. Que você tenha uma quarta-feira produtiva e abençoada por Deus. Voltaremos amanhã, se Ele assim permitir e se você desejar. Tchau.